Olá, caríssimos alunos, sejam bem-vindos ao terceiro episódio, As Multissemioses nas Propagandas, da primeira temporada da série Português da Manhã, no canal Letras em Rede da Universidade do Estado do Amazonas. Sou a professora Bianca Lunieri e irei guiá-los nessa temporada rumo ao aprendizado do gênero multimodal Propaganda Social. Então, caríssimos, já tivemos 2 episódios sobre o gênero propaganda. No primeiro episódio, uma introdução às propagandas, vimos principalmente o percurso histórico da propaganda e a sua condição de produção. E o segundo episódio, o gênero propaganda e suas características, exploramos de forma acentuada as marcas linguísticas das propagandas e iniciamos a prática da análise das linguagens mistas nas propagandas e suas relações com as marcas linguísticas. Se não assistiu às aulas passadas, não se preocupe, você irá encontrar no canal Letras em Rede. Seguindo para o conteúdo do episódio de hoje, teremos então um aprofundamento na análise das imagens, ou seja, das semioses das propagandas. Assim, abordaremos os tópicos: conceitos da semiótica, que incluem ícone, índice e símbolo, as etapas para a análise semiótica e os tipos de análise ou pontos de vista. Fique ligado, faça suas anotações, porque após o conteúdo realizaremos algumas atividades juntos. Então, para entendermos de forma prática o que é semiótica, precisamos reconhecer que desde a infância aprendemos a ler e interpretar os signos não verbais, como expressões faciais, um punho cerrado, a diferença entre um dia de sol e um dia de chuva, reconhecer a frente e a costa das roupas, o lado direito e esquerdo dos sapatos, e entre outros signos de várias naturezas, signos visuais, auditivos, olfativos, táteis, além dos sinestésicos, como o código cinematográfico que atua sobre a visão e a audição ao mesmo tempo. Logo, esclarecida essa parte inicial, entendemos que a semiótica busca compreender a composição de todas as linguagens possíveis e interpretar o seu processo de significado e sentido. Assim, temos as subdivisões desses signos, ícones, índices e símbolos. Iniciaremos então a partir do ícone. O ícone pode ser definido como um signo que se assemelha ao objeto, ou seja, existe sem sua necessidade direta, sem a necessidade direta do objeto. Como vemos nos exemplos abaixo, temos uma representação de um caderno e uma representação do que seria uma lixeira. Já o índice pode ser definido como um signo que se aproxima ao objeto através de alguma ligação com a sua existência, com a existência do próprio objeto, certo? Como temos nos exemplos abaixo. Do lado esquerdo, temos indícios através do formato de que isso representa uma pata de um cachorro. Já do lado direito, temos indícios de que este formato representa a mão de uma pessoa humana. Outros indícios que podemos citar também são a fumaça, que comumente se refere a fogo, e asfalto molhado, que pode representar que já houve chuva. E o símbolo é um signo que foi convencionalizado ou que existe através de uma regra, como percebemos através do exemplo abaixo. Temos, então, que esse símbolo representa a reciclagem, esse representa a paz, e esse já foi convencionalizado que representa um coração. Lembrou mais de algum símbolo que você viu, que você sabe também que já foi convencionalizado? Deixe nos comentários abaixo. Além disso, vale destacar que essas subdivisões que nós vimos, ícone, índice, símbolo, coexistem como etapas de interpretação. Isso significa que no processo de interpretação, os signos começam como ícones, sendo meras qualidades, formatos, passam pelo processo de reconhecimento de indícios, até chegarem à formação de sentido, que é o nível do símbolo.
Agora, caríssimos, iremos fazer uma análise para reconhecermos esses conceitos inseridos em uma propaganda. Podemos começar então por identificar a partir do nível dos ícones que temos na parte central da propaganda. Uma mão, uma torneira. Na parte inferior temos o que se assemelha a um balde, uma vassoura, um regador. Temos também no canto inferior direito o que se assemelha a um galo, certo? Já no nível do índice, podemos reconhecer indícios entre a mão que apresenta traços infantis, como o tamanho, a presença da pulseira. E além disso, temos indícios que essa mão parece realizar algum movimento na torneira, concorda? Parece abrir e fechar a torneira. Nós tiramos essa dúvida a partir do reconhecimento da simbologia no nível dos símbolos da propaganda. Então observe, cuide hoje para não faltar amanhã, água, conscientizar para não faltar. Em todo esse conjunto de elementos visuais que já identificamos, representam para nós leitores que devemos nos conscientizar a respeito do uso da água. Então, se isso é verdade, entendemos que a mão simboliza o fechamento da torneira e, por ser a mão de uma criança, podemos interpretar também que essa conscientização deve iniciar desde a infância. Já os elementos na parte inferior guardam relação com a mensagem verbal para representar as opções de economia de água, e outro elemento inferior à direita representa o promotor da propaganda, no caso, a Associação dos Profissionais de Propaganda de Ribeirão Preto. Agora, caríssimos, que já entendemos alguns conceitos da análise semiótica, vamos conhecer um método ou forma que nos proporcionará uma análise em etapas ou níveis de percepção. Então, nas próximas análises, passaremos por 3 níveis de observação. Vale destacar que essas etapas correspondem aos elementos formais ou às propriedades de qualquer experiência e estão diretamente ligadas aos conceitos que vimos anteriormente. Mais adiante irei explicar essa relação. Vamos lá. O primeiro diz respeito à percepção primária, o sentir, pois trata do sentimento gerado pelo primeiro contato com a imagem, por exemplo, as cores, as formas. É a primeira percepção porque ocorre de forma instantânea, praticamente consciente. Já o segundo nível de observação é o insight representacional, o reagir, que trata da decomposição dos signos em relações, associações, sendo ele percebido como transmissor de uma mensagem, ou seja, é a compreensão da mensagem por ela mesma. Por último, temos o output comunicacional, o pensar, que trata da percepção final para a formação de sentido entre todos os elementos observados na percepção primária e no insight representacional. É um momento que corresponde à camada da inteligibilidade, através da qual representamos e interpretamos o mundo, e a experiência individual que conecta todo o conjunto dos elementos da mensagem com o contexto, com o conhecimento de mundo do leitor. Então, qual seria a relação entre esses níveis de percepção e os conceitos da semiótica que vimos anteriormente? Bom, de forma bem prática, temos que os ícones correspondem à percepção primária, os índices correspondem ao insight representacional e os símbolos representam o output comunicacional. Logo, eles estão interligados para a formação de sentido em todas as etapas de significação de uma mensagem. Agora, caríssimos, no nosso último tópico antes das atividades, conheceremos alguns tipos de análise ou pontos de vista sobre uma imagem, podendo ser uma obra de arte, uma fotografia, uma embalagem de remédio, de alimento e até uma propaganda, por exemplo. Temos então a análise factual, que corresponde à análise daquilo que a mensagem representa de forma objetiva, ou seja, a simples descrição dos elementos que a compõem, apenas descrever os elementos visíveis sem entrar no aspecto interpretativo.
Temos então agora a análise expressional, que corresponde à observação dos elementos da própria mensagem e o que elas por si só transmitem ao leitor. Lembrando que essa análise não considera o efeito individual em cada leitor, mas os efeitos de sentido dos elementos da mensagem por elas mesmas, pois parte do princípio de que as cores, tons, formatos, etc., têm significados em si mesmas, sendo comum na área a análise de obras de arte. Temos também a análise institucional, que é aquela que relaciona principalmente obras de arte com o valor que lhe foi atribuído por instituições, como museus, universidades e veículos de comunicação, ou seja, é uma análise protocolar, não espontânea. Bom, além disso, temos a análise técnica, que também é uma análise comum às obras de arte, dado que visa os apontamentos da combinação de elementos materiais e imateriais utilizados na composição de uma obra. Então, essa análise observa o tipo de pintura, suporte, material constituinte da obra. Mas isso não significa que não temos propagandas criativas que não possam ser analisadas nesse sentido. Por exemplo, na imagem abaixo, temos a propaganda que visa a conscientização a respeito do perigo da combinação de bebida alcoólica e direção que utilizou materiais como um garrafa inflável com um carro dentro, que aparentemente representa a consequência material de um acidente causado pela perda de controle do veículo quando o motorista está alcoolizado. Isso significa que essas análises, por mais que algumas sejam específicas das obras de arte, podem ser utilizadas em outros sentidos, como análise de propaganda ou de anúncio. Além disso, temos a análise convencional, que atenta para os elementos simbólicos e culturais implícitos no signo analisado. Destacamos que a análise desses fatores simbólicos e culturais depende do conhecimento e perspectiva de fatos históricos de cada grupo social. Então, a leitura simbólica e cultural sobre a mensagem terá variadas perspectivas e significados a depender da carga cultural de cada leitor que a analisa. Além disso, temos a análise estilística, que relaciona o objeto de análise a partir do contexto que está inserido, ou seja, preocupa-se em relacionar o objeto com seu tempo e espaço, porque nessa análise considera-se uma ligação entre os elementos representativos de um objeto com o estilo do momento cultural que está inserido, uma vez que parte do princípio de que existem pluralidades culturais históricas, e essas pluralidades têm influência sobre o objeto analisado. Além disso, temos a análise comercial, muito ligada às obras de arte, uma vez que relaciona matéria-prima e características e qualidade do material utilizado, raridade, etc. É uma análise que o foco está no comercial mesmo, no valor de venda do produto, mas isso não torna essa análise melhor ou mais importante do que as outras, é somente um tipo de análise, certo? Bom, temos também a análise neofactual, que analisa obras de arte que foram restauradas para perceber novos significados que foram dados a ela. E por último, temos a análise estética, que visa analisar a apropriação do objeto na transmissão do prazer estético, ou seja, busca observar se, por exemplo, quais elementos de um filme, imagem, etc., podem convidar o leitor a rever o mesmo objeto. Então, caríssimos, vamos retomar os tópicos do episódio de hoje. Primeiro, vimos os conceitos da semiótica, ícone, índice, símbolo, as etapas para a análise semiótica e os tipos de análises ao ponto de vista. Sendo assim, adotaremos a análise convencional, juntamente, é claro, com todos os elementos das etapas da análise semiótica que vimos, para auxiliar na resolução das próximas atividades. Então, revise suas anotações antes de prosseguir com o episódio. Vamos lá! Então, caríssimos, chegou o momento do quadro Praticando Português da Manhã. Vamos praticar as manhas que aprendemos hoje?
Revise suas anotações, feche o caderno e teste seus conhecimentos de forma justa. Vamos iniciar. Então vamos lá para a primeira atividade. Descreva os elementos a partir das etapas de percepção primária, insight representacional e output comunicacional. Em seguida, faça a análise convencional da propaganda. Ou seja, faça a partir do seu conhecimento cultural e de mundo. Não existe necessariamente resposta incorreta nessa questão. Vamos lá. Como resposta possível, temos que, com base na percepção primária, a cor vermelha no fundo da propaganda e na base da imagem, o tom da cor já está no preto. Temos também um único elemento central na propaganda, que é o coração. A fumaça, nesse caso, faz parte do coração. Já no insight representacional, temos indícios de que o coração tem aspectos realistas, pois percebemos que a imagem não é como aquele símbolo de coração que estamos acostumados a ver. Além disso, indícios de fumaça parecem estar saindo das veias pulmonares e da artéria do coração, certo? Então, no output comunicacional, percebemos que todas essas relações entre os elementos da propaganda simbolizam um incentivo ao combate ao tabagismo, a partir da conscientização de que o vício causado pelo tabaco ocasiona doenças no coração. Por fim, o que podemos citar como uma análise convencional é que percebemos que essa propaganda foi pensada para causar estranhamento ou choque no leitor, pois se recordarmos que estamos acostumados a ver propagandas contra o fumo serem relacionadas a imagens do pulmão, essa propaganda trouxe uma visão diferente do que estamos acostumados a relacionar como consequência do vício causado pelo fumo. Além disso, toda a construção da propaganda, o tom de vermelho de fundo e a representação realista do coração, transmite a impressão de que estamos olhando diretamente para um coração dentro de um corpo humano, não é? Teve outras impressões? Deixe o seu comentário abaixo. Vamos lá, mais uma atividade. Descreva os elementos a partir das etapas de percepção primária, insight representacional e output comunicacional. E em seguida, faça a análise convencional da propaganda. Então, como resposta possível, temos que, baseando na percepção primária, conseguimos reconhecer várias camadas nessa propaganda e jogos de imagens com iluminação e sombra. Ícones como livro, a boneca, a menina, a sombra da menina e todos esses itens ao fundo que remetem a utensílios de cozinha. Já no insight representacional, percebemos que há indícios de que ela está fazendo algo e a sombra aponta para ela sobre objetos que geralmente consideramos que estão presentes na infância, não é? Já no output comunicacional, e que também se aplica à análise convencional, temos que todos os elementos citados convergem para a formação de sentido da propaganda para incentivar o combate ao trabalho infantil, uma vez que o jogo de sombras transmite a ideia de que a criança não deveria estar na cozinha, mas sim brincando com a boneca ou aprendendo com o livro. Além disso, a perspectiva da imagem da propaganda, a ênfase na sombra da criança, transmite a sensação de que somos os observadores da situação de trabalho infantil. E em conjunto com as mensagens linguísticas que compõem a propaganda, compreendemos que não devemos ser omissos e apenas observadores da situação de trabalho infantil, mas que devemos combatê-lo para garantir os direitos das crianças. Vamos então para a terceira atividade. Descreva os elementos a partir das etapas de percepção primária, insight representacional e output comunicacional e faça a análise convencional da propaganda. Lembrando, faça a partir do seu conhecimento cultural e de mundo, porque não existe necessariamente resposta incorreta nessa segunda questão. Vamos lá. Temos então, com base na percepção primária, a cor vermelha de fundo, marcas linguísticas de grande destaque e vários elementos centrais na propaganda, como vários ícones que representam garrafas, tanques, pneus, vasos de plantas, etc. Já no insight representacional, temos que existe uma relação entre os elementos e indícios que apontam para ações. Então, quando chegamos no output comunicacional,
temos que todos os elementos citados conversam entre si para compor a propaganda de incentivo ao combate à dengue, a partir da representação dos atos comunitários necessários para o seu combate. Por último, como análise convencional, temos que o formato que lembra um alvo atrás do trecho, dengue aqui não, transmite a sensação de foco, de que precisamos focar, nesse caso, no combate à dengue. E a cor vermelha, se na propaganda sobre o combate ao fungo, por exemplo, significava uma referência ao sangue, ao interior do corpo humano, o vermelho aqui significa um sinal de alerta, de perigo, de atenção. Vamos lá, caríssimos, a última atividade de hoje. Descreva os elementos a partir das etapas de percepção primária, insight representacional e output comunicacional e faça análise convencional da propaganda. Temos então na percepção primária que 2 ícones da cor branca e um fundo de cor amarela e signos verbais na parte superior e inferior. Já no insight representacional, temos que esse ícone se assemelha como um ser humano, não é? Parece estar em movimento, em uma faixa, certo? Então, quando chegamos ao output comunicacional, compreendemos que esses elementos, em conjunto com os signos verbais, representam uma propaganda social que visa a conscientização de pedestres ao atravessar a rua, fazendo uma referência clara à simbologia da placa de trânsito, inclusive também a cor amarela. Essa análise de output comunicacional já serve como uma análise convencional, porque já conseguimos compreender toda essa abordagem da propaganda, as suas ideias e os seus efeitos de sentido. Então, caríssimos, é assim que finalizamos o episódio de hoje, as multissemioses nas propagandas. Gostou desse episódio? Tem alguma dúvida? Algo a acrescentar? Deixe seu like, deixe seu comentário e ative o sininho para receber a notificação do próximo episódio, os efeitos de sentido nas propagandas. Lembre-se de que você pode encontrar o resumo do episódio de hoje através do link do blog disponibilizado na descrição. Até o próximo episódio, caríssimos!